acompanhe também a fala de Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, que está ao vivo fazendo um pronunciamento pelas redes sociais. Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, as palavras do presidente Maduro. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, estamos ouvindo a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, que já afirmou, por exemplo, que a Venezuela nunca mais voltará a ser uma colônia. O que está acontecendo com a Venezuela é uma barbárie que viola todos os direitos humanos internacionais. Ela diz que os extremistas promoveram uma agressão armada, que a história fará a justiça e que o sequestro, palavras dela, de Nicolás Maduro foi ilegal e ilegítimo, que é o único presidente da Venezuela e que esse presidente se chama Nicolás Maduro. Del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene Vou voltar el pueblo então agora com a nossa professora Priscila, que tem algumas análises que pode nos ajudar, claro, com essa reflexão e também já comentar a quente essa manifestação da vice-presidente da Venezuela, a Delcy Rodrigues, que falou em um sequestro ilegal e ilegítimo e que o povo da Venezuela está disposto a se defender. Professora, tudo indica então que, para encerrar essa conversa com a senhora, tudo indica que haverá uma resistência daqui para frente, uma resistência que não houve até esse momento, até o momento da captura de Nicolás Maduro, de acordo com as informações que temos, mas a vice-presidente falando que haverá uma resistência daqui para frente. Eduardo, essa é a preocupação da comunidade internacional. Se a questão do chavismo não vai sair fortalecida dessa intromissão, dessa invasão dos Estados Unidos em território venezuelano. Porque a gente sabe que a população, principalmente da América Latina hispanohablante, ela tem esse sentimento muito mais aflorado do que nós brasileiros em relação a esse amor à terra, esse amor à pátria, que quer fazer crescer justamente numa perspectiva de povos irmãos. O que não se admite com que haja interferência estrangeira, principalmente interferência dos Estados Unidos. E quando a vice-presidente fala nesse sentido, que não vão se render, ela quer justamente conclamar o povo venezuelano para que se una ante as forças inimigas estrangeiras, ante as forças dos Estados Unidos. O que a gente acredita, uma segunda leitura que pode se ter, é que o chavismo vai sair fortalecido dessa intromissão, dessa intervenção dos Estados Unidos. Não que vai produzir um resultado prático agora, mas pode ser que no futuro próximo, quando a Venezuela retomar os poderes por si própria, pode-se ter que venha a haver uma concatenação de novos governos também de esquerda ligados ao chavismo. A gente tem que ficar atento a esses pontos, Eduardo. Professora Priscila Caneparo, especialista em Direito Internacional. Professora, muito obrigada pela ajuda aqui para que a gente consiga entender melhor todo esse cenário, tudo que está acontecendo hoje na Venezuela. A senhora, como sempre, será sempre muito bem-vinda aqui no SBT News. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês, bom trabalho.
E a gente já volta a acionar o nosso analista Ranier Bragon. Bragon, também quero te ouvir sobre essa fala da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, e já destacando alguns pontos que ela traz. Ela encerrou a live que foi feita nas redes sociais, dizendo, por exemplo, que estamos dispostos a relações de respeito e às leis da Venezuela. Na União Nacional, o povo da Venezuela encontrará o caminho defendendo a paz, a tranquilidade e o direito à pátria do povo venezuelano. E ela faz um chamamento ali por último. Ela diz: chamamos os países para nos mantermos em união, porque o que fizeram com a Venezuela podem fazer com qualquer país do mundo. Quero te ouvir, Ranier. Olha, Marina, é uma fala que é interessante até pelo fato de o presidente Donald Trump, na entrevista coletiva que ele deu agora há pouco, ele ter citado a vice-presidente como uma pessoa que estava tendo um bom diálogo ali, entre aspas, com o Marco Rubio, secretário de Estado. E também pelo fato de ele ter dado uma indicação de que o poder, como era esperado, não vai cair na mão da oposição, da Maria Corina, porque, segundo ele, na avaliação dele, é uma boa pessoa, uma ótima pessoa, mas ela não tem o apoio popular, não tem o apoio do povo venezuelano. Então, o poder ali, a administração norte-americana, intervencionista, ela busca ou espera contar com algum tipo de colaboração que ainda não está claro de onde que virá. Essa fala da vice-presidente, em que ela chama ali a população a defender o país, fala da figura de Simão Bolívar, fala do próprio Nicolás Maduro, e diz que o país nunca mais vai voltar a ser escravizado ou vai voltar a ser colônia de qualquer império que seja. É uma fala de contraposição ao que ocorreu hoje. Não me parece muito de conciliação, mas é preciso esperar aí os desdobramentos para ter uma ideia clara de como que se deu essa intervenção também, porque há uma suspeita que ela não é desprezível de que tenha sido também uma ação coordenada ali, pelo menos, se não com o regime Maduro em si, com setores desse regime. E se houve essa ação coordenada, se houve algum tipo de negociação, essa negociação ela vai se desenvolver nos próximos dias, também à luz de qual será a reação da população venezuelana. Esse ponto que a nossa especialista destacou aí agora há pouco é muito importante, né? Uma reação à soberania popular. Quando o presidente dos Estados Unidos deixa claro, numa entrevista coletiva, que o interesse dele é o petróleo, é o principal recurso que o país tem, e o principal recurso que o país tem não é para melhorar as condições do próprio país, pelo menos ele não disse isso na entrevista, mas sim para pegar o petróleo que ele disse que foi roubado dos Estados Unidos, isso tem um potencial de criar uma reação ali nacionalista, de defesa da soberania nacional, que ocorreria na Venezuela e em qualquer outro país que sofresse esse tipo de invasão, esse tipo de ataque. Então, é muito importante a gente esperar essas reações, saber se o que está por trás, né, do discurso da vice-presidente, se é uma retórica apenas ali para o público interno, se não é, se é um discurso realmente de confronto, de resistência, melhor dizendo. E se for isso, aí os desdobramentos obviamente serão outros, né? E saber também, no regime chavista, o regime de Nicolás Maduro, quais são os atores e quais são os grupos ali que necessariamente ou que vão colaborar eventualmente com essa intervenção dos Estados Unidos. Porque, como a gente sabe, na Venezuela, os militares eles estão em praticamente todas as instituições. Isso, o regime chavista uniu a esquerda com o militarismo e hoje toda a administração, todo o governo, ele é formado
por bastante militares, né? Então é praticamente impossível criar uma gestão, um governo sem a presença deles, daí a dificuldade da Maria Corina, o Edmundo Gonzalez de assumir um poder, já que eles não contam com esse respaldo. Então as próximas horas e os dias serão cruciais aí para a gente ter uma melhor noção de qual que será o formato dessa administração intervencionista que os